Essa semana eu queria falar com vocês sobre a maior necessidade que um homem tem, a maior necessidade que o ser humano tem na sua vida, não é? E nós queríamos falar sobre graça. Nós entendemos que a maior necessidade que o homem tem, que o ser humano tem na sua vida é de graça. E aí essa noite eu queria responder a essa pergunta: por que é que nós precisamos de graça? Mas antes de eu falar por que nós necessitamos, você precisa entender o que é graça na Escritura Sagrada. A palavra graça significa favor e merecido. Essa noite eu queria trabalhar com duas acepções dessa palavra. A primeira acepção é favor e merecido. Graça é aquilo que você recebe sem merecer. É aquilo que é dado a você sem que você tenha merecimento. É aquilo que você ganha sem que você seja digno. Quando Paulo diz assim, pela graça sois salvos, ele está dizendo que Deus salva você sem que você mereça. Deus salva você sem que você seja digno de receber essa tão grande salvação, não é? Então a primeira acepção da palavra nessa noite que eu queria conversar com vocês é justamente graça, é esse favor imerecido, é essa dádiva que você ganha, é esse dom que Deus lhe dá, é esse presente que Deus põe nas suas mãos sem que você mereça. E talvez você esteja me ouvindo e perguntando: pastor, por que é que eu preciso da graça de Deus? Por que é que eu preciso desse favor imerecido? E nós achamos importante, irmãos, trazer esse assunto hoje. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas ainda dentro das igrejas evangélicas que acham que estão preparando, que estão calçando a estrada que vai levá-los para a presença de Deus nos céus. Existem muitas pessoas que ainda estão dizendo assim: eu estou fazendo por onde merecer. Existem muitas pessoas que estão preparando um currículo diante de Deus para dizer: Senhor, o Senhor vai me aceitar no céu porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, então o Senhor vai me aceitar no céu por aquilo que eu fiz. Há muitas pessoas ainda evangélicas que ainda agem desse jeito. Há muitas pessoas que ainda pensam desse jeito. Há muitas pessoas que ainda, se eu perguntar numa igreja evangélica quantos creem que se morressem hoje seriam salvos, eu creio que a maioria levantaria a mão e diria: não, eu creio que eu vou para o céu na presença de Deus, aleluia por isso. Mas se eu for perguntar qual é a base da sua salvação, por que é que você tem tanta essa certeza dessa salvação, muitos não saberiam responder. Muitos talvez até dissessem: porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro, e por conta do que eu faço, eu tenho essa certeza. E essa noite, a ideia é que nós possamos entender a palavra graça, possamos entender o que é que significa esse favor imerecido e por que é que você precisa desse favor imerecido, dessa dádiva, desse presente de Deus. Primeira coisa, nós precisamos da graça, irmãos, porque o homem é pecador e o homem não pode salvar a si mesmo. Essa é a primeira coisa. O homem é pecador e esse homem não pode salvar a si mesmo. Ele não pode quitar a sua dívida com Deus. Quando o homem pecou, quando o homem deu as costas a Deus, ele gerou uma dívida. Essa dívida é impagável. A maior necessidade do homem não é a saúde. A maior necessidade do homem não é o prazer. A maior necessidade do homem não é riqueza, não é poder. Mas a maior necessidade do homem é a salvação. A maior tragédia do homem não é a pobreza, ou a doença, ou a morte, mas estar separado de Deus e debaixo da ira de Deus. Sim, essa é a maior tragédia do homem. O pecado é a maior tragédia que se abateu sobre a humanidade. O pecado é pior do que a fome.
O pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que a morte. Todos esses males juntos não podem separar o homem de Deus. A fome não pode separar o homem de Deus. A pobreza não afasta o homem de Deus. A doença não afasta o homem de Deus. A morte não afasta o homem de Deus. Mas o pecado separa o homem de Deus agora e depois o afasta para sempre da presença do Altíssimo. Por que é que você precisa dessa graça? Dessa graça que se manifesta, dessa graça que traz salvação. Por que é que você precisa? Porque todos os homens são pecadores. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Significa, presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Se a sua vida se resumisse aqui, você nasceu e você viveu aqui, e você começou como criança, depois adolescente, depois jovem e depois adulto, e você chegou à idade da melhor idade chamada. Se você chegou nessa fase e você morreu, não é assim. Gilvan nasceu um dia, e Gilvan nasceu e começou a viver, e foi criança, e foi adolescente, e foi jovem, e foi adulto, e chegou à idade da velhice, morreu, acabou-se. Se fosse só isso, então, irmãos, a gente ia viver a vida fazendo o que nós queríamos. Então nós íamos viver satisfazendo os desejos do nosso coração. Iríamos viver sem freio, procurando encher o nosso coração de alegria, de gozo. Mas não é só isso. Não é Gilvan morreu, ponto final. Não. Gilvan morreu, mas a Bíblia diz que o pó volta ao pó e o espírito vai para Deus. E a Bíblia diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrer uma só vez, e vindo depois disto o juízo. É isso que a Bíblia diz. Agora presta atenção para você entender. Um dia eu estava pregando numa igreja lá em Vicência, e quando acabou o culto, uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, é verdade essas histórias? Eu não acredito no inferno, nessa história de estar os diabos com aquele tridente e o pessoal vai estar dançando na chapa quente, e os demônios vão estar com aquele garfo, então vai estar furando as pessoas. E eu disse: eu também não acredito nisso. Porque, irmãos, inferno é um lugar onde a misericórdia de Deus não existirá. O inferno é o lugar onde não haverá a presença de Deus, onde a graça de Deus não será exposta, não será derramada sobre as pessoas. Inferno é o lugar onde Deus não está. Agora, quem irá para o inferno? Irmãos, irá para o inferno todos aqueles que estão debaixo do poder do pecado. Irá para o inferno todos aqueles que têm uma dívida com Deus por causa do seu pecado. E aí você olha para mim e diz assim: então vai todo mundo. Na verdade era para ir todo mundo. Na verdade era o destino que estava traçado para cada um de nós, pelas escolhas que nós fizemos, pelos atos que nós fizemos. Essa é a história. É assim que acontece. Mas justamente isso, presta atenção. Se Deus tivesse deixado você, se Deus tivesse deixado a humanidade seguir o seu rumo natural, se Deus tivesse nos deixado seguir a nossa própria vontade, certamente, irmãos, a nossa vontade nos levaria para longe da presença de Deus, certamente. Mas é isso que faz a diferença. Graça significa que aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer no meu lugar. Graça significa que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é santo, o Deus que quer que eu esteja com Ele, o Deus que quer que eu habite com Ele. E céu é estar com Deus, céu é estar na presença de Deus. Mas eu só posso estar na presença de Deus se eu estiver em santidade. Eu não posso estar na presença de um Deus santo se eu estiver em pecado. Não há condições em mim para isso. E não há nada que o homem possa fazer para tirar o pecado da sua vida, para quitar essa dívida. E é por isso que a graça é Deus que faz em nosso lugar. É Deus que age
em nosso lugar. Tem um escritor chamado André Jensen, e esse escritor, querendo mostrar que a estrada de comunicação entre o céu e a terra não pode ser construída daqui para lá, isso é, presta atenção, não há nada que nós possamos fazer, não tem como eu construir um caminho, não tem como eu construir uma estrada para chegar a Deus, nada. E ele querendo mostrar a impossibilidade disso, ele querendo mostrar que o céu não se alcança por esforço próprio, por dinheiro, por sofrimento, por mortificações da carne, ele quis mostrar que fazer isso é como voltar a construir a Torre de Babel. E aí ele criou uma hipérbole. Ele colocou assim, escutem bem, ele diz assim: o barro de toda a terra, todo o barro que existe em todas as nações, em toda a terra, em todo esse mundo, se nós pegássemos esse barro e amalgamássemos, quer dizer, nos misturássemos eles com as águas de todos os mares, jamais daria a milionésima parte dos tijolos para o primeiro grau de semelhante torre. Olha como é sério. Todo o barro misturado com todas as águas de todos os mares não daria a milionésima parte dos tijolos para o primeiro grau de semelhante torre. E ele diz assim: e se todas as florestas dessa terra, do universo, pudessem ser queimadas, todas as florestas, todas as árvores, todas as madeiras pudessem ser queimadas para produzir lenha, eles não conseguiriam produzir a centelha necessária sequer para acender o forno destinado a queimá-los, não bastando tão pouco por todas as gerações de todos os tempos para cavar uma infinitésima parte da vala que se deveria abrir. Você entende isso? Não há nada que nós possamos fazer para alcançarmos a salvação por mim mesmo, por nós mesmos diante de Deus, porque nós precisamos de graça. Porque o homem é pecador e não pode salvar a si mesmo. Por que é que nós precisamos de graça? Porque o homem é impuro e não pode purificar a si mesmo. Isaías 64:6 diz assim: que todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça é como trapo de imundície. Veja, não há nenhuma pessoa que esteja fora da palavra do profeta Isaías. Não há papa, não há padre, não há pastor, não há ninguém. O ser que pisa nessa terra, ou já pisou nessa terra um dia, de maior pureza que pudesse existir, a Bíblia diz que ele é imundo. A Bíblia diz que aquilo que ele faz diante de Deus é como um trapo de imundície. Quer dizer, toda a sua justiça, todos os seus atos carregam consigo, irmãos, a mancha do egoísmo, a mancha do orgulho, a mancha do pecado. Olha como é sério. Então, o texto está dizendo que não há como nós purificarmos a nós mesmos. Jeremias 13:23, dá para colocar aí, minha irmã? Jeremias 13:23 diz assim: pode acaso o etíope mudar sua pele? O etíope aqui os etíopes eram aquelas pessoas de cor escura, as pessoas negras. Então o negro pode deixar de ser negro para virar branco, e ele diz assim: o leopardo pode mudar as suas manchas, não é? Pode mudar as suas manchas, e ele diz assim: então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Então, primeira coisa, o homem é pecador e não pode salvar a si mesmo. Segunda coisa, esse homem é impuro, ele é sujo e não pode purificar a si mesmo. E aí é isso que Isaías está dizendo. Assim como uma pessoa negra não pode mudar a sua pele para ser branca, assim como um leopardo não pode mudar as manchas que tem no seu corpo, tá certo? Nós também não temos como mudar a nossa impureza, arrancar a impureza dos nossos corações. Terceira coisa, nós precisamos da graça, porque o homem é escravo e esse homem não pode libertar-se a si mesmo. João capítulo 8, verso 34, aqui no capítulo de João capítulo 8, olha como é interessante, porque ele estava conversando com os judeus, né? Ele estava conversando com os judeus, no verso 33, volta antes por favor, no 33 ele diz assim: responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém,
como dizes tu, sereis livres? Os judeus que estavam ali, os religiosos, disseram: nós não somos prisioneiros de ninguém, nós somos seres livres. E olha o que é que Jesus diz: em verdade, vamos dizer juntos comigo, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Essa é a verdade, não existe isso. Se você pecou, já se torna escravo dele, enredado, emaranhado, ele já tomou você, não tem como você escapar do pecado por si mesmo. Há um autor que diz que o cativeiro máximo não é a escravidão a um sistema político ou a um sistema econômico, mas a viciosa escravidão ao fracasso moral, à rebelião contra o que Deus nos fez. O senhor despótico não é César, mas um vergonhoso egocentrismo, uma má e escravizante devoção às coisas criadas, à custa da adoração ao seu Criador. Então presta atenção, por que é que você, por que é que nós precisamos da graça que se manifesta salvadora? Sabe por quê? 3 coisas. Porque, primeiro, o homem é pecador e não tem como salvar a si mesmo. Você não pode pagar a sua dívida, você é impuro, injusto, você não pode de uma hora para outra se tornar puro, se tornar justo, se tornar santo para se encontrar com Deus. Não tem como você salvar a si mesmo, não tem como você purificar-se a si mesmo, e você não tem como libertar-se de si mesmo. Essa é a ideia. Paulo vai dizer lá no livro de Romanos, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E isso tem a ver, amados, com o castigo romano que havia naquela época. Havia um castigo que, quando uma pessoa matava outra, dos castigos, dependendo da morte, era pegar o cadáver, colocar em cima dele. Os soldados pegavam aquele cadáver já em putrefação, apodrecendo, colocavam em cima do criminoso, e ele tinha que sair pelas ruas com aquele cadáver se decompondo. Paulo diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse corpo que está apodrecendo? Quem me livrará desse corpo impuro? Quem me livrará desse corpo que está preso? Quem me livrará? Por isso que nós precisamos de graça, amados. Se não fosse a graça de Deus, essa igreja não existiria. Se não fosse a graça de Deus, não haveria louvores. Se não fosse a graça de Deus, você não estaria cantando, não haveria ministério infantil. Se não fosse a graça de Deus, não haveria esperança para nenhum de nós. E é por isso que lá em Efésios capítulo de número 5, Efésios capítulo 5, por favor, Emily, capítulo 2, verso 5, olha que coisa tremenda que eu queria lhe mostrar nessa noite. 2:5, olha aí, vamos dizer juntos comigo: estando nós mortos, presta atenção, olha o nosso estado, nós estávamos mortos. Lembra que eu disse que o homem não podia salvar a si mesmo, não podia purificar a si mesmo e não podia libertar a si mesmo? Paulo está dizendo que o estado do homem que está preso pelo seu pecado, esse homem é um estado de morte. Claro, o que é que um morto pode fazer por si mesmo? Nada. Se você pegar uma pessoa que tenha um corpo atlético, alguém que malhe bem, vá lá para a academia de Júlio e vá lá malhar, e ele consiga ter muita força, e ele consiga pegar uma pessoa com a mão assim, levantar com a sua própria mão uma pessoa, na hora que ela morrer, aquela pessoa de corpo atlético, com aquela força todinha, qual é a força que ela terá? Nenhuma. Paulo está dizendo que nós estávamos mortos, quer dizer, nós éramos incapazes de fazer alguma coisa por nós mesmos. E aí o texto está dizendo: estando nós mortos em nossos delitos, vamos ler juntos: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu, aleluia, vida, juntamente com Cristo. E aí ele diz assim: sois, aleluia, pela graça sois salvos. Você é salvo, presta atenção para você entender. A salvação que traz a ideia da justificação é algo que é feito fora de você. A regeneração é algo que é feito dentro de você. A justificação é algo que é feito fora de você. A justificação é uma dívida que vai ser paga no seu lugar. Essa dívida é paga justamente por Jesus lá na cruz do Calvário.
Essa dívida é paga por Jesus, e quando Jesus ressuscita, é como se Deus estivesse dizendo: eu aceitei a oferta que foi feita pelo pecador. Eu aceitei aquilo que Jesus fez, morrendo por toda a humanidade, levando sobre si o castigo de todos nós. Então a ressurreição de Jesus é a garantia de que Deus aceitou o sacrifício do Cordeiro por cada um de nós. E aí, olha, presta atenção, estando nós, como é que nós estávamos, irmãos? Mortos, porque incapazes de nos salvar, incapazes de nos purificar, incapazes de nos libertar. Versículo 8 agora. Não, antes do 8, posso o 6, bota o 6, isso. 2, 5, bota o 5, estando nós mortos, antes é o 4, isso. Mas Deus, olha aí, a base da sua salvação. A base da salvação que o homem ganha não está no homem, mas está em Deus. Mas Deus, vamos dizer juntos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Essas duas palavrinhas, misericórdia. O grande amor com que nos amou. Irmãos, não fomos nós que buscamos a Deus, foi Deus que nos buscou. Não fomos nós que fomos levados à presença de Deus. Não foi você que viu o seu estado pecaminoso e disse assim: bem, eu sou um pecador e eu preciso desse Deus e eu quero Deus na minha vida. Não. A Bíblia diz que lá todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, todos, não há quem buscasse a Deus. E aí o verso 5, e estando nós mortos, aí ele diz, olha, completa, pela graça. Então, misericórdia, amor e graça. Pode passar, verso 8 agora, por favor. Verso 8, no verso 8 ele diz assim, olha, vamos ler juntos, porque... Percebeu? É um presente de Deus. Você é salvo por um favor que Deus faz, imerecido, pela dádiva que Deus dá a você sem que você mereça. Agora, sabe o que é que me chama a atenção? Bota o versículo, deixa-me ver aqui, Efésios capítulo 2. Sabe o que é que me chama a atenção aqui? Justamente, bota 5, verso 5. Vamos lá de novo, nós estávamos mortos, agora o 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos assentar nos lugares celestiais em... Aleluia, presta atenção. De seres como nós, pecadores, de seres como nós, indignos, impuros e presos, através do que Jesus fez na minha vida, nós somos perdoados, nós somos purificados, nós somos libertos. Deus nos pega seres mortos e olha a mudança de posição, nós somos levados para assentar nos lugares celestiais. Entendeu isso? Um Deus que era santo, um Deus que é santo, que nós não podíamos estar perto dele, mas através do que Jesus fez, através do amor, através da misericórdia, através da graça que está em Deus e nos é trazida em Jesus, porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, em João capítulo 1, diz assim: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram com Jesus. É Jesus que traz essa graça. Nós conhecemos o amor de Deus em Cristo Jesus, nós conhecemos a graça de Deus através de Jesus. Então vocês vão lembrar comigo, por exemplo, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. E a Bíblia diz que ele olhou e viu que haviam serafins com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. Por que é que eles estavam cobrindo o rosto? Porque eles estavam diante daquele que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Por que é que eles cobriam os pés? Em sinal de humildade. E aí eles ouviram, Isaías ouviu os serafins gritando um para os outros, clamando um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, diante da santidade de Deus, qual foi a atitude de Isaías? Isaías disse assim: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios
impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Me diga, você pecador, eu pecador, como é que nós podemos ficar na presença de um Deus santo? Santo, santo. Por nós mesmos. Sabe o que é que Deus faz com Isaías? Isaías não morre. Um anjo com antenais pega uma brasa viva que está no altar e toca nos lábios de Isaías, e diz assim: eis que a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia. Presta atenção, a nossa salvação não vem de nós. Às vezes as pessoas dizem assim: fulano fazia isso, fazia aquilo outro, era sem vergonha, safado, mutreteiro, levantou a mão, agora está santo, agora está salvo. Deixa eu dizer a você, isso é verdade. Não é uma verdade que eu criei, mas é uma verdade que está na palavra de Deus. É uma verdade que vem da parte de Deus. Tem a ver com a graça de Deus que se manifesta ao homem. A graça de Deus que pega o pecado do homem e coloca lá na cruz do Calvário. Aleluia. A graça de Deus que pega você impuro e lava você. A graça de Deus que pega você escravo e liberta você. Aleluia, irmãos. E aí a Bíblia diz que agora, presta atenção, agora Deus pega você impuro e Deus justifica você, e Deus declara que você é justo. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aí agora sim, agora você é ressuscitado, porque você agora é uma nova criatura. Você é ressuscitado e você é levado para assentar, aleluia, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus olhou para os seus apóstolos e disseram: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Irmãos, a sua pátria verdadeira, original, sabe qual é? É o céu. Aleluia. Quantos creem nisso? Aleluia. Glórias sejam dadas a Deus. Por isso que nós cantamos aquele hino: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. É o que nós somos. Nós estamos só peregrinando, não somos mais desse mundo. Você entende isso? Aleluia. Atos capítulo 15, verso 11. Olha o que é que Paulo vai dizer. Atos capítulo 15, verso 11. Você vai ler junto comigo aí. Olha, vamos ler juntos. É uma declaração de fé. Diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Nós somos salvos pela graça que há em Jesus, foi manifestada em Cristo Jesus. É uma ação que Deus faz em nosso favor antes de nós nos chegarmos a Ele. Percebeu? Enquanto nós éramos pecadores, a Bíblia diz que Cristo morreu a seu tempo por cada um de nós. Enquanto nós vivíamos nas trevas, na escuridão, na desobediência, na impureza, na safadeza, na maracutaia, na prostituição, nos vícios, na feitiçaria, na idolatria, enquanto nós estávamos procurando todas essas coisas, a Bíblia diz que Deus estava, aleluia, providenciando a minha e a sua salvação. Isso é graça. E Deus dá a você e a mim, pessoas que não merecem esse presente glorioso. Essa é a primeira coisa. Calvino diz assim: se a morte de Cristo é a nossa redenção, então nós éramos cativos. Se a morte de Cristo é o pagamento dos nossos pecados, então nós éramos devedores. Se é a expiação, então nós éramos culpados. Se a morte de Cristo traz a nossa purificação, então nós éramos imundos. No sentido contrário, aquele que atribui às obras a sua purificação, o seu perdão, a sua expiação, a sua justiça, o seu livramento, torna inútil a morte de Cristo.
Primeira coisa, sem graça, você não tem perdão. Sem a graça de Deus, você não é purificado. Sem a graça de Deus, você não é liberto. E essa graça é manifestada em Jesus. Quando você rejeita Jesus, você rejeita a graça que Deus traz para a sua vida. Paulo vai dizer a Tito, que a graça de Deus se manifestou salvadora em Cristo Jesus. Tira-se Jesus, tira-se a graça. Essa é a ideia. Pastor, todos creem assim? Não. Hoje muita gente crê aí fora que precisa fazer por onde merecer, que precisa fazer alguma coisa para poder ser digno. Deixa eu dizer a você, ninguém é digno. Ninguém é digno. Todos nós somos pecadores. A diferença é que agora pecadores que foram alcançados pela graça de Deus, que receberam, creram, porque a Bíblia diz que se efetiva na minha vida pela fé em Cristo Jesus.